nós, Salmo de número 23, eu quero extrair algumas lições para nós nessa noite. Salmo de número 23, Salmo de Davi. Nós acreditamos que é um dos salmos mais conhecidos, não só daqueles que são crentes, mas se você for na casa até de uma pessoa que não é crente, às vezes está lá aberto, né? O Salmo 23, o 91, mas na maioria das vezes é o 23. Você entra às vezes em algum lugar, uma vez eu entrei num bar e estava pintado na parede, uma pintura até bonita. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí alguém vai dizer, nossa, mas dentro de um bar, mas o dono daquele bar, mesmo sem conhecer o Deus verdadeiro, sabia que esta palavra ela é poderosa. E quando a gente fala que o Senhor é nosso pastor, nós temos que crer que Ele é verdadeiramente o nosso pastor. Quem achou, diga amém. Amém? Eu vou ler, então os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, o Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto. O Senhor já tem liberado palavras para nós. O Senhor já tem falado de abrir o coração, de fazer o que for possível e preciso para alcançar o Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós precisamos nos sacrificar para chegar mais perto do Senhor. Senhor, que neste momento a Tua palavra que sai da minha boca venha de encontro aos corações, venha de encontro às almas, venha de encontro àqueles que necessitam. Senhor, nós saímos de nossas casas e nós sabemos que a hora principal do culto é a hora da palavra. E eu te peço nessa noite, Pai, abre as portas da revelação, abre as portas da palavra, que a Tua palavra venha trazer alegria, ânimo, gozo, esperança, expectativa de um dia melhor, expectativa de uma semana melhor, que a Tua palavra venha cumprir, Senhor, aquilo para que foi designada, como está escrito, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite seja remédio para os ossos, que a Tua palavra nessa noite ela seja como um bálsamo de Gileade, que a Tua palavra nessa noite seja como óleo precioso, como azeite, como unguento, que a Tua palavra nessa noite seja a água que mata a nossa sede, que a Tua palavra nesta noite seja alimento que alimenta o faminto, que a Tua palavra nessa noite venha cumprir, Senhor, o desejo do céu sobre as nossas vidas. Se você crê, aplauda Jesus. Tome seu assento. Aleluia. Meus amados irmãos, este salmo de número 23 é um salmo bem conhecido, e nós sempre declaramos ele em oração, vemos louvores que falam desse salmo, e como eu já disse aqui, você entra nos lugares e você vê esse salmo escrito, e até uma pessoa que não conhecendo a Bíblia Sagrada conhece esse salmo. E eu me deparo aqui com um homem chamado Davi, que ainda na sua juventude, ainda novo, ainda sem saber os projetos e aquilo que Deus tinha para a sua vida, mas temia ao Deus de Israel. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 10 e 11, vai fazer menção de Davi, e ali nós vamos entender que Davi, ele era um pastor de ovelhas. A Bíblia diz que quando Deus levanta o profeta Samuel, e ele diz, olha, vai até a casa de Jessé o belemita. E a Bíblia diz que quando Samuel entra na cidade, os idosos, aqueles que eram mais velhos, que eram tidos como sábios, eles olham para Samuel e dizem, é de paz a tua vinda? Por que você veio? Porque eles sabiam que quando o profeta chegava na cidade, quando o profeta vinha até eles, ele tinha uma mensagem de Deus.
E ali eles perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele disse: vim sacrificar ao Senhor na casa de Jessé. E quando ele vai na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus não deu nome para ele. A Bíblia diz que Deus não revelou quem era. Deus apenas disse: vai lá, porque lá na casa de Jessé o belemita, eu tenho me provido de um novo rei, que vai se assentar no trono, que vai ficar no lugar de Saul. Por quê? Voltando um pouquinho na história. Porque a Bíblia diz que Saul fez o que não era para fazer. Saul fez sacrifício. Saul, ele era o rei, ele não poderia sacrificar. O sacerdote deveria sacrificar. E Saul, por não esperar, Saul, por querer no momento ali que Deus bradasse, que Deus agisse, ele toma a frente, e por uma questão de milésimos de segundo, um momento da sua vida, ele fraqueja, ele diz: eu mesmo vou sacrificar, não vou esperar, aleluia, eu vou fazer da minha forma. E eu abro um parênteses aqui já para dizer, que quando a gente faz da nossa forma, nem sempre dá certo. Quando a gente faz da forma que a gente acha que é certo, às vezes lá na frente vai ter um preço a ser pago. Eu me lembro na minha vida quantas coisas no meu passado eu fiz sem consultar a Deus. Eu fiz porque eu achava que era bom, eu fiz porque encheu meus olhos, mas lá na frente eu fui entender que eu precisava, e aprendi, e tive que aprender que tudo que eu vou fazer sendo eu crente, eu preciso consultar a Deus, eu preciso colocar Deus na frente. É por isso que há uma palavra que já foi liberada aqui nessa noite, e às vezes a gente não gosta de praticar ela. Qual é a palavra, pastor? A palavra é oração. Oração nada mais é do que diálogo com Deus. Quando a gente fala com Deus, as coisas se abrem, a nossa visão é expandida. Quando a gente fala com Deus, aquilo que está travado destrava. Quando a gente fala com Deus, aleluia, os caminhos se abrem. Quando a gente fala com Deus, a vida fica mais leve, o fardo fica mais leve. Por isso que Satanás, ele quer roubar a minha oração, mas nessa noite há um povo aqui na Ebenezer que está disposto a clamar e pedir a orientação dele. Se tiver, levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque ele vai te mostrar o caminho. Aí a Bíblia nos diz que quando ele chega na casa de Jessé, passou Abinadab, passou os demais irmãos. Se não me falha a memória, Abinadab, diz a Bíblia que ele era forte, que ele era, quem sabe, musculoso, homem de guerra, tinha cara de soldado. E aí Jessé olha, dentro do seu coração ele diz: certamente este é o rei que o Senhor tem se provido. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre Jessé, sobre Samuel, ele diz: não é esse. E aí vem o outro, vem o outro, vem o outro. Daqui a pouco ele olha e fala: ué, acabou os mancebos, acabou os jovens, você não tem mais filhos. Veja que Deus não erra. Quando Deus manda mensagem, ele não erra. Aleluia. Ele falou: acabou os mancebos. Aos olhos dele, ele não viu mais ninguém. Estava todos ali na sala, ou quem sabe na cozinha da casa. E ele disse: acabou os mancebos. Mas Deus, ele não erra na sua palavra. E ele já tinha falado para ele: olha, lá na casa de Jessé, eu tenho me provido de um rei. E quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz que o pai de Davi, ele diz: ah, Davi está lá cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que Davi está pastoreando. E lá no livro de Samuel também fala, o próprio Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, os irmãos bem lembram, foi colocada uma armadura nele, e alguém olhou para ele e disse: você vai lutar contra o gigante? Quem é você? Você nem é de guerra. O que é que você faz? Qual é o seu ofício? Nas minhas palavras ele pode ter dito: eu sou pastor de ovelha, mas eu vou lhe contar uma coisa. Um dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, quando de repente um leão veio e tentou atracar a ovelha. E sabe o que eu fiz? Eu não acredito que Davi lutou com a mão só. Davi tinha um cajado, mas quem sabe ele tinha uma faquinha lá, uma espadinha, quem sabe um punhalzinho. E ele diz: olha, quando o leão veio, eu grudei ele pela barba e matei o leão e peguei a ovelha da boca dele. Irmão, só faz isso com a autoridade de Deus, com coragem que vem de Deus. Aí a Bíblia diz que ele também diz assim: olha, um dia veio um urso e tentou pegar a ovelha, e eu também lutei com o urso e venci ele, e a ovelha não foi ferida. Então nós entendemos aqui nos demais versículos e outros salmos também, a Bíblia faz menção que Davi era um pastor de ovelha. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Davi, sendo pastor de ovelha, ele se coloca numa condição aqui de ovelha.
Veja que ele pastoreava, ele cuidava da ovelha, ele tinha que sair ali e levar a ovelha para beber água, ele tinha que sair ali e procurar o melhor pasto para a ovelha, ele tinha que estar vigilante com o cajado na mão, vendo se não se aproximava um lobo, alguma besta fera que pudesse querer agarrar as ovelhas. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade. Aquelas ovelhas, imaginemos nós que fosse 10, ou 20, ou 30, ou 50, não sei, mas imaginemos ainda que fosse 2, ele tinha uma responsabilidade. Por isso que, aleluia, a Bíblia diz no Novo Testamento, uma parábola que nos ensina muito sobre isso, e a Bíblia diz que Jesus falou: olha, tendo 100 ovelhas, se uma se perder, o bom pastor não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Davi sabia disso, embora Jesus ainda não tinha proferido essas palavras, mas ele sabia que a responsabilidade dele era cuidar das ovelhas do pai dele. Mas veja que aqui no primeiro versículo, ele usa a expressão vindo da sua alma, e ele diz: o Senhor é meu pastor. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai, eu estou dando água, eu estou dando alimento, eu estou conduzindo elas pelo riacho, eu levo elas em segurança, trago elas em segurança, eu ponho elas no aprisco, de manhãzinha eu vou lá e tiro elas do aprisco, procuro um lugar onde tem pasto, procuro um lugar onde tem água, até atravesso por lugares pedregosos, mas eu levo elas às águas tranquilas. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, da mesma forma que eu cuido das ovelhas, o Senhor cuida de mim, da mesma maneira, da mesma forma que eu exerço essa função, há um Senhor que cuida de mim também, que me dá água, que me dá alimento, que me leva pelo pasto, que me traz em segurança, me põe de volta no aprisco em segurança. Só quem está protegido, só quem está ungido por esse pastor, levanta a tua mão da glória. Ele é teu pastor, ele cuida, ele vela da tua casa, ele vela pela tua alma. Sabe por que você não morreu? Porque ele é teu pastor. Eu estava na minha casa hoje, irmãos, e eu deitado na cama, e eu falei: Deus, quantos livramentos eu tive na minha caminhada de fé. E eu comecei a lembrar: já tiraram bala, passou perto, fui assaltado 3, 4 vezes, já colocaram pistola na minha cabeça para roubar uma moto que eu tinha, e um dos bandidos falou: atira na cabeça dele. Quando estava desviado, então, nossa, a morte passava de lado, passava raspando. E eu estava deitado hoje, e o Senhor me deu essa palavra. Ele falou: sabe por que você não morreu? Simplesmente porque eu sou o teu pastor. Aí você vai falar: que critério que Deus usa? Por que que Deus escolheu você? Por que que Deus escolheu a mim? Não me pergunte o critério que Ele usa. Eu só sei de uma coisa: a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. E nessa noite, cada um que está sentado aqui, cada um que está assistindo na internet, você é escolhido. Ele chamou você para fazer parte do aprisco. Tem hora que as ovelhas vão se grudar uma com a outra, né? Tem hora que a ovelha vai querer passar por cima da outra, vai sair atropelando a outra. E às vezes acontece isso dentro da casa de Deus. Mas o pastor está ali com o cajado para conduzir, para puxar, para guiar, para orientar. É por isso que eu abro um parênteses aqui para dizer: tem gente dizendo: eu não vou mais à igreja porque eu congrego na minha casa, eu não preciso mais de culto porque na minha casa eu assisto pela internet, é muito bom. A minha esposa está assistindo agora e deve ter mais gente também, quem sabe até alguém que está trabalhando. Mas, irmão, há uma importância em estar na casa de Deus, porque além do sumo pastor que é Jesus, Deus instituiu pastores nesse lugar para chorar pela tua vida, para interceder por você quando ninguém vê, nas altas madrugadas, enquanto você está dormindo, eles estão de joelho pedindo por mim, por você. É por isso que o diabo não te alcança, é por isso que a provação vem muitas vezes e você está de pé. Por quê? Porque o pastor está cuidando. Eu estou falando de pastor, pastor mesmo da igreja, mas veja que além do pastor da igreja, há um sumo pastor. Aí a Bíblia diz que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui passando por uma água que está meio forte, que está te empurrando, te impelindo para um lado e para o outro, mas Deus está dizendo aqui pela palavra: eu tenho água tranquila também.
No mesmo jeito que tem água tenebrosa, eu também tenho água tranquila. Do mesmo jeito que você está atravessando, quem sabe, um lugar que a água está te impelindo para trás, e você está dizendo: Deus, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Oh, meu irmão, lembra dos discípulos? Jesus falou: entra no barco e vai para outra banda, enquanto eu vou orar, enquanto eu vou despedir a multidão. A Bíblia diz que no meio da travessia, eles foram surpreendidos, a tempestade veio, o barco para um lado e para o outro, eles disseram: vamos morrer, é agora, e agora Pedro, e agora João? Daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas, aleluia. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é tu mesmo? Então manda ela sair do barco e ter contigo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem. A Bíblia diz que ele acalma a tempestade. Pedro anda um pouquinho, desfalece. Jesus pega na mão de Pedro e fala: Pedro, por que duvidaste? Olha o que Deus está dizendo aqui para mim. Tem momentos que a gente quer andar com Jesus na água. Isso fala de sobrenatural. Tem momentos que a gente quer entrar em situações espirituais que Ele sabe que a gente não está preparado, que a gente vai naufragar, mas Ele não abre mão. Quando você começa a afundar, Ele pega na tua mão e diz: vem, homem de pouca fé, eu vou te estruturar. E da próxima vez que você pedir para andar nas águas aqui, irmão, fala de sobrenatural. Tem um bando de crente por aí que não acredita mais em revelação, não acredita mais em cura, não acredita mais em poder. Mas nessa noite eu vos prego um Jesus que ainda cura, que ainda faz o crente viver debaixo de milagre, ainda abre porta, ainda levanta paralítico, ainda faz o surdo ouvir, o cego ver. Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Então veja que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo que Jesus faz por mim e por você não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente prega bem, porque a gente fala bem, louva bem, não, irmão. Tudo que Ele faz é por amor ao nome dEle, porque Ele vela pela sua palavra. Quando Jesus escolheu eu e você, Ele não escolheu a gente para perder, Ele escolheu a gente para vencer. Lá em João capítulo 14, Ele diz: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu mesmo diria: vou preparar lugar para vocês. Tem crente que nem lembra mais dessa passagem, mas Jesus está mandando dizer: olha, você pode pagar aluguel aqui na terra, você pode nunca ter uma casa própria, mas lá no céu, Ele tem preparado uma morada para aqueles que lutam, para aqueles que guerreiam, para aqueles que permanecem fiel. Aleluia! Refrigera minha alma. Quantos cultos a gente entra abatido, perplexo, angustiado, pensando em parar. Daqui a pouco alguém pega o microfone, canta um hino, lê uma palavra, e a nossa alma é refrigerada. Eu entrei aqui hoje, que calor, irmão. Cheguei ali, o calor bateu. Aí eu vim aqui, quando eu passei aqui esse ar do meio, deu aquela brisa gostosa. Falei: nossa, que bom. Aí eu fui lá fora, os irmãos estavam ensaiando, eu fui lá fora. Lá o calor estava maior. Falei: é melhor ficar lá dentro. Sentei ali do lado do Paulo e a brisa gostosa do ar-condicionado. Não é bom, irmão? É bom. Eu congreguei numa igreja, irmão. Eu congreguei numa igrejinha que era pequenininha, o teto era baixo, pegava fogo na época do calor. Era lotado, irmão, banco de madeira, onde eu dirigi depois. Hoje é um templo grande. Mas era um calor bravo. E a gente cultuava, adorava, o sol velho e descia. Os irmãos molhavam o terno. Esse dia eu estava falando para minha esposa, naquela época eu pregava o terno, ficava molhada, a roupa molhada por causa do calor. Hoje a gente está abastado, ó. Tem ar-condicionado, tem água gelada lá atrás. Você pode dar glória a Deus? Tem cadeira estofada. Aleluia, glória ao nome dEle. A casa é dEle, a honra é dEle. Mas entenda, Ele refrigera a nossa alma. E é gostoso, irmão, quando Deus ele tem refrigério para a nossa alma. Sabe aquele culto que você entra e você nem pede para Deus, mas Deus usa um profeta, levanta, vai até você e diz: assim diz o Senhor. Aí quando você vai para casa, o marido chega para a esposa e fala: filha, Deus falou comigo hoje, hein?
A irmã nem sabia de nada que estava se passando, mas o Deus do trono sabia. O irmão nem me conhece, mas me entregou algo do céu. Aleluia. Por quê? Porque Deus tem refrigério para a alma de crente. Você tem que entender nessa noite que a tua luta, irmão, ela tem data e hora para passar. Mas olha, calma aí. Vai passar, mas vai vir outras. Desanimou, né? Vai passar essa daí, mas depois vai vir outras. Mas por que a gente passa tanta luta aqui na terra? Por quê, irmão? A pergunta é que não quer calar. Por que crente sofre tanto? Por quê, irmão? Eu duvido que se eu perguntar, não precisa levantar a mão. Alguém que um dia orou e falou: Deus, me leva logo. Porque depois que eu comecei a andar, depois que eu comecei a orar mais, ler mais a Bíblia, depois que eu me entreguei mais para o Senhor de corpo, alma e espírito, a luta aumentou. Depois que eu comecei a fazer a campanha de oração na madrugada, a luta aumentou. Sabe por quê? Porque você é escolhido. E quem é escolhido por Deus não anda por si só, anda por Ele. E quando a gente anda por Ele, a Bíblia diz que há um adversário que anda em derredor, ele fica bramando como leão. Ele fica procurando a quem ele pode tragar. Mas nessa noite ele não pode tragar nem você e nem eu. Sabe por quê? Estamos na casa do bom pastor. E o bom pastor, ele está de olho no adversário. Aleluia! Quando ele vir chegar perto de mim, de você, ele não pode tocar. Sabe por quê? Ninguém é maior que Jesus, irmão. Ele disse: olha, foi-me dada autoridade no céu, na terra e debaixo dela. O diabo só pode chegar até onde Deus permitir. E nessa noite, queira Deus que Ele não permita o diabo chegar perto da gente. Que Ele passe perto da gente e olhe e diga: aí eu não posso tocar, aí eu não posso chegar perto, porque é crente fiel em Jesus. Aleluia. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Algumas lições para nós aqui, rapidamente. João capítulo 10, versículo 11 e 10 diz assim: o Senhor é o bom pastor. O nosso Deus é o bom pastor. Eu fiz uma alusão aqui falando sobre Davi, mas há um bom pastor aqui nessa noite, que é o nosso Senhor. E olha que interessante, Davi estava pastoreando para depois virar rei. Jesus é bom pastor e também é rei. Nessa noite ele tem esses dois nomes aqui no nosso meio. Você pode chamar ele de bom pastor, meu Senhor. E ele também é rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele governa só Jerusalém? Não. Ele governa a terra, ele governa o globo, ele governa o universo, ele governa a tua vida e a minha vida por amor ao nome dele. Aplauda Jesus, ele é rei, ele é rei, ele é rei, está aqui nessa noite. Aleluia. Davi, mesmo sendo pastor de ovelha, mesmo sabendo da dependência da ovelha, porque a ovelha dependia do pastor, ele não podia simplesmente abrir o aprisco, pegar o cajado e sair tocando as ovelhas, deixar elas dar uma para um lado, vai uma para lá, outra desce o morro, outra sobe morro, outra cai lá no despenhadeiro. Jesus, irmão, nessa noite ele está dizendo para mim e para você: você não vai cair em despenhadeiro. Você não vai cair em buraco, em vala. Sabe por quê? Quem te chamou garante. Pastor, mas a guerra está grande. Mas Jesus está te pastoreando. Jesus está pastoreando a tua casa, a tua família, os teus negócios. Ele é o teu bom pastor. Ele tem refrigério para você e para mim. E nessa noite Ele cuida de mim e de você. Salmo de número 103, versículo 13. O mesmo Davi, ele diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você já viu quando o filho da gente pede alguma coisa? É difícil a gente não querer dar, né? A maioria das vezes a gente cede, a gente quer dar o melhor para o filho. Principalmente quando eles pedem alguma coisa que a gente sabe que é bom. A gente cede, a gente faz os gostos dos filhos. E a Bíblia está dizendo aqui, o mesmo Davi dizendo: como um pai se compadece dos seus filhos, que o temem, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus está dizendo nessa noite: olha, alguém pode não ter compaixão da tua história. Alguém pode olhar para você e apontar o dedo. Alguém pode não ir com a tua cara.
Alguém pode querer a tua queda no teu trabalho, até mesmo dentro da igreja. Mas entenda uma coisa nessa noite. Quem te chamou não foi homem. Quem te chamou, irmão, não foi pastor. Quem te chamou foi o sumo pastor. Quem escolheu você e disse: eu quero você dentro do meu aprisco. Chegou todo lameado, todo sujo, manco, quebrado, fedido. Jesus deu um banho em você, ovelha. Jesus curou tua sarna. Jesus curou tua ferida. Jesus passou o remédio do céu. Hoje você está branquinha, limpinha, cheirosinha, ungida, protegida. Por quê? Porque Ele vela pela tua alma e pela minha. Aleluia. Filipenses 4,19. Paulo, ele declara que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo. Isso aqui fala também do primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paulo está dizendo: olha, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Eu não sei o que você está passando e precisando nessa noite, mas eu vou dizer como os discípulos indo para o templo Formosa: não temos prata nem temos ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levantou e entrou saltando no templo. E os fariseus disseram: ei, que poder que vocês fizeram isso? Não pode, como pode? E foram perguntar para ele, e ele falou: 2 homens em nome de Jesus pegaram na minha mão e disseram: não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Jesus está dizendo aqui para alguém: é noite de levantar, é noite de andar, é noite de caminhar com Ele, porque Ele é teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia. Primeira lição que nós aprendemos: o bom pastor, ele tem cuidado. Ele tem um cuidado pela tua e pela minha vida. Entenda bem, irmão. Alguém pode olhar para nós e não dar uma moeda, um real. Mas Jesus, quando olha para mim e para você, Ele vê valor. Jesus, quando entrou em Gadara, disseram para Ele: Ele vive nos sepulcros, se corta, a gente amarra Ele com grilhões e Ele quebra os grilhões. E a Bíblia diz que os demônios clamaram: Jesus, por que vieste atormentar-nos antes do tempo? Mas rogamos-te, olha a autoridade de Jesus, irmão. Rogamos-te, os demônios, que nos mande entrar nos porcos. Jesus falou: tá bom. A alma dele vale mais do que os porcos. A vida dele é mais preciosa que os porcos. Mandou os demônios entrar nos porcos. A Bíblia diz que os porcos caíram no desfiladeiro. E os homens daquela cidade, os fofoqueiros, foram correndo lá contar para o dono dos porcos. Chegaram lá e falaram: olha, chegou um homem, um tal de Jesus, um tal de profeta. Diz que é filho do carpinteiro. Veio lá de Nazaré. Aí chegou aí, curou aquele homem lá, mas aí os porcos ficou tudo doido, caiu no despenhadeiro. A Bíblia diz que quiseram matar Jesus por causa disso. Mas olha que coisa tremenda, irmão. Jesus estava mais preocupado com a alma. Ninguém achava que tinha esperança para aquele gadareno. Mas quando Jesus chega, irmão, aleluia. Você lembra o dia que Jesus chegou na tua história? Você consegue lembrar nessa noite o dia que Jesus entrou na tua vida? Como você era, quem você já foi, quem você é hoje? Você pode levantar a mão e dar um brado de glória para Ele. Tu era ovelha perdida e eu também. Estávamos perdidos e desgarrados, mas Jesus, com seu cajado de amor, pegou eu e você e nos trouxe para o seu aprisco. Aleluia. Primeira lição que eu aprendo: o cuidado do bom pastor. Ele tem cuidado por nós. Segunda lição: Ele tem proteção para a gente. Ele nos protege. A Bíblia diz no Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse por um vale de sombra de morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Talvez, irmão, em algum momento da trajetória de Davi cuidando das ovelhas, ele passou por um vale. Quem sabe era um vale perigoso. Quem sabe era um vale que ele falou: não devia ter vindo por esse caminho. Mas Davi tinha um cajado na mão e tinha a sua força, a sua coragem para proteger as ovelhas. E Deus está dizendo aqui: não importa o vale que você está passando,
Talvez alguém vai olhar e vai dizer: como é que você está aguentando, irmão, esse vale? Talvez alguém até te aponte e fale: se fosse eu já tinha jogado a toalha. Mas você vai passar e vai chegar no destino que Deus tem. Sabe por quê? Só por uma coisa: porque Ele guarda a tua vida, porque o cajado dele está contigo. Ele te puxa para perto nessa noite. Quem sabe você entrou aqui desanimado, pensando até mesmo em sair do aprisco, mas Ele está dizendo: olha, não adianta sair do aprisco. Se sair do aprisco, eu vou onde você estiver. Se você sair do aprisco, eu vou te buscar. Aonde você estiver, eu te trago de volta. Lembra das 99? Uma se perdeu, deixou as 99 e foi atrás da que se havia perdido. Mas o conselho de Deus nessa noite é: não se perca. Mas ainda que se perder, Ele pode ir lá agora fazer assim, ó: vem. Segunda lição que eu aprendo: o cuidado de Deus. Ele tem cuidado por nós. Ele tem cuidado por nós, irmão. Estamos de pé porque Ele tem cuidado. Salmo 121, no versículo 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Sabe o que Davi está dizendo aqui, irmão? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Salmo 121. O Senhor, Ele te guardará, Ele guardará a tua alma. Da alma procede o que? As nossas emoções. Deus está dizendo aqui, ó: você pode até chorar, você pode até enfraquecer, você pode até gemer, mas eu guardo a tua alma. O teu sentimento pertence a mim. As tuas emoções estão nas minhas mãos. Você pode ter entrado aqui triste, Ele está dizendo: eu tenho alegria para você. Você pode ter entrado aqui abatido na alma, aí na tua casa, Ele está dizendo: eu cuido das tuas emoções também. Aleluia. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Se a gente permanecer fiel, irmão, e obediente, é fácil? É não. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra para a gente parar. Todo dia o diabo luta para o pastor não pregar, para a irmã que ora não orar, para aquele que lê Bíblia não lê Bíblia, para o crente não estar na igreja. Todo dia ele luta, irmão. Todo dia é um prato, todo dia é uma situação. 2023 está aí. E vamos fazer uma retrospectiva nessa noite. Hoje não é dia 30, dia 31. Mas entenda, 2022 está se findando. E Jesus foi o teu pastor nesse ano inteiro. E 2023, se Ele não voltar para cada um de nós individualmente, ou se Ele não voltar para arrebatar a igreja, confia nessa palavra, Ele vai continuar sendo o teu pastor. Ele vai continuar cuidando de você nesse aprisco chamado igreja. Não saia do aprisco, não saia da casa de Deus. Aleluia. Isaías 40, versículo 11, diz assim, está escrito: o Senhor é como um pastor e apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá no seu seio. Coisa linda, irmão. Deus está dizendo, olha, Isaías está dizendo: o Senhor é o teu pastor, e Ele recolherá você nos seus braços, e trará até o seu seio. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Na hora da tua dificuldade, os meus braços te pegam. Aleluia. E quando a gente traz para perto do peito, eu estou sentindo Jesus. Fala de intimidade. Deus está dizendo: olha, eu quero você mais perto de mim, eu quero você mais coladinho comigo, eu quero você mais pertinho nos meus braços. Tem hora que as coisas desse mundo, tem hora que as lutas querem nos afastar de Deus. E Ele está dizendo aqui, ó: o Senhor é como um pastor que apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá no seu seio. Quando você pensar em parar, irmão, entenda que Ele está te pegando com os braços e Ele está te trazendo para o peito. Diz como se estivesse dizendo: eu não abro mão, eu não te solto, eu não te largo, eu não te abandono. Já foi pregado aqui nessa noite: ainda que uma mãe que amamenta, ainda que uma mãe que acabou de ter um filho está amamentando ele, há uma dependência desse filho. O filho precisa ser alimentado pela mãe, e a Bíblia está dizendo: ainda que essa viesse a se esquecer do filho que mama, é o Senhor.
jamais me esqueceria de vós. Oh, meus irmãos, tem mães por aí que abandonaram os filhos na lata do lixo, no meio do mato, mas ainda que façam isso, Ele está dizendo: eu não abro mão, eu não abandono, eu não chuto para fora, eu não lanço fora, eu quero no meu seio, eu quero no meu peito, perto de mim. Aplauda Jesus. Eu já vou encerrar. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu já vi alguém pregar e dizer assim: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os irmãos que me invejam, eu quero ver eles tudo passando vergonha. Quando eu tiver com a minha mesa, quando eu tiver com o meu carro, minha casa. Já vi gente fazer isso. Eu não oro assim. Quando eu vejo esse texto, eu vejo o meu inimigo. Paulo disse: nossa luta não é contra carne e sangue. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: a minha luta não é contra minha irmã, meu irmão. A minha luta não é contra o meu patrão que me apurrinha. A minha luta não é contra quem me persegue, quem me fecha no trânsito. Não, não, não. A minha luta não é contra aquele vizinho que põe o funk lá, o pancadão a noite inteira para tirar meu sono, não. A minha luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando a igreja entende isso, não há briga entre os irmãos, não há dissensão no meio da igreja. O diabo perde e quem ganha é Deus, quem ganha é obra, quem ganha é o Senhor no meio do seu povo. Aleluia! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Pastor José acorda de manhã, faz café para a pastora Angelina. Aí ele fala: ó, eu vou lá no banco pagar uma conta. Aí ele entra no carro, a bondade e a misericórdia estão seguindo ele. Ele volta para casa, a bondade e a misericórdia estão atrás dele. Você vai falar: mas pastor, isso existe? Existe. Todo lugar que você vai, a bondade de Deus te acompanha. Todo lugar que você está, a misericórdia dele te acompanha. Talvez eu e você tivemos livramento hoje que nem a gente viu. Mas por quê? Porque a bondade e a misericórdia está conosco. Quando você deita, a misericórdia e a bondade está lá. Quando você levanta e sai para trabalhar, a bondade e a misericórdia está lá. Quando você acha que está sozinho, a bondade e a misericórdia também está lá. Quando você está chorando, orando, gemendo no pé da cama, aleluia, a bondade e a misericórdia também está lá. Quando você entra aqui no culto, sem força, sem expectativa, a bondade e a misericórdia está aqui. Quem é a bondade e a misericórdia? É Jesus, é Jesus, é Jesus que te segue, é Jesus que te vê, está contigo todo dia, toda hora. Aleluia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Davi, estou sentindo Deus aqui. Davi estava dizendo: olha, Senhor, independente do que eu passar, se a tua bondade, se a tua fidelidade estiver comigo, eu vou habitar na tua casa por longos dias. Davi estava dizendo: eu vou ficar com o Senhor para sempre. Lembra lá quando ele pecou? A Bíblia diz que o profeta Natan entrou, contou uma história. Ele disse: esse homem é digno de morte. O profeta olhou para ele e disse: Davi, esse homem é você. A Bíblia diz que ele cai em si. E acreditamos nós que o Salmo 51, versículo 17 foi escrito nessa ocasião. Davi vai e escreve: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Aí ele abre, aleluia, a sua boca e ele escreve também, quem sabe na oração, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim a tua presença, torna-me da alegria da salvação, para que gozem os ossos que tu quebraste. Veja que o pecado ele destrói como se doesse os ossos. Mas Davi estava dizendo: olha, não retire de mim o Espírito, eu me arrependo. E eu acredito que naquele momento, daquela oração, o Espírito Santo consolou Davi. Teve um preço a pagar, né?
Porque tudo que a gente pratica, seja bom ou mal, a gente vai pagar. Há um preço a ser pago. Nós vamos passar situações. Por aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A lei da semeadura, não adianta plantar abobrinha que vai nascer tomate. Não adianta plantar um pé de limão que vai nascer lá uma bananeira. Por isso que a gente tem que tentar plantar o amor, plantar compaixão, plantar misericórdia, plantar o desejo de congregar, de estar com Deus, de orar pelos irmãos, de vigiar, de obedecer a palavra, de esperar Jesus voltar, de sofrer, mas sofrer de cabeça erguida, crendo que um dia as nuvens vão se abrir, e a Bíblia diz que todo olho verá Ele descendo sobre as nuvens, e a igreja subirá no arrebatamento, e depois que chegar esse dia, aleluia, não tem mais conta para pagar, não tem mais dívida, não tem mais choro, não tem câncer, não tem AIDS, não tem perca de ente querido, não tem doença, não tem pobreza, é só gozo, é só alegria, é só gozo na alma, para sempre ao lado de Jesus. Aplauda Jesus. Que Deus vos abençoe. Saia com essa palavra, o Senhor é teu pastor, e nada vai faltar para você nem para mim. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pode chamar a Elaine para cantar um hino? Pode? Vem aqui, Elaine, louvar o Senhor. Vem louvar o Senhor aqui nessa noite. Eu sei que vocês, quem sabe, estão cansados. Vamos ficar um pouquinho.